Olá, amigos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais este momento de estudos, que sejamos envolvidos na paz do Cristo, amparados pelos seus mensageiros espirituais que possam nos inspirar. E assim vamos iniciando então nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Estudo sempre realizado através da página do Facebook Allan Kardec C. Espírita, né? Aqui da cidade de Bebedouro, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço àqueles amigos que acompanharão em outros dias. Hoje, dia 7 de outubro de 2021. Então, nosso abraço aqui a todos que estão chegando. Uma boa noite aqui a Neuza Marquisola pelo Face. O amigo Joaquim Bueno, muito bem-vindo. O Antônio Sérgio Beleze. Odete Oliveira, muito boa noite. A Thaís Cunha, nossa querida amiga. A Lélia Assia aqui também no Instagram. Muito bem-vinda, Lélia. Muito boa noite. A Celinha Lombardo, do Calvário ao Céu, muito bom. A Aline Marcela e Marco Antônio, muita paz também. A Fátima Baldo, muito bem-vinda, Fátima, que bom. A Thaís dizendo aqui que tenhamos uma bela noite de estudo, isso, se Deus quiser, né? Vamos aproveitar mais essa oportunidade para aprendermos um pouquinho mais juntos. O amigo Geraldo Magela, lá de Minas. Um abraço, meu amigo. Parece que está dando umas interrupçõezinhas aqui no sinal, né? Vamos tentando. A Loiva Carnop, amiga lá do Rio Grande do Sul, muito boa noite. Maraísa Bugarelli, o Jefferson Dias, a Vera Luzia, nossa querida amiga da Casa Espírita Allan Kardec, Flávia Trinca, outra grande amiga. Hoje vocês devem estar percebendo, a voz está um pouquinho, está meio rouca aqui, uma certa rouquidão. Acho que tenho falado um pouquinho demais além da conta aí. Mas dá pra gente ir levando. Então, meus amigos, na semana passada nós estudamos sobre simpatia e antipatia terrenas, né? E hoje a nossa intenção é entrar no tópico novo, esquecimento do passado. Isso é dentro da capítulo 7, né? Segunda parte do livro, que tem o título Retorno do Espírito à Vida Corporal, ou seja, processo da reencarnação. Mas ficaram algumas questões para a gente encerrar do tópico anterior, né? Da simpatia e antipatia. Nós vamos ver ainda umas questões aqui para encerrar e depois a gente avança aí para o esquecimento do passado. A Sônia Rocha Neves também aqui no Instagram, muito boa noite, muito bem-vinda. Mais amigos aqui, Maria Antônia Casadei, Simone Camargo, a Rosa, boa noite, Rosa. Então deu tempo, que bom. A Ana Lúcia aqui também, muito boa noite, o sinal tá bom? Legal, é que para mim parece que deu uma travadinha aqui, mas voltou rápido. Então, pessoal, nós vamos na questão 389, finalizando então o tópico da semana passada, tá bom? Que Allan Kardec pergunta, nós falamos então sobre simpatia, né? As simpatias, né? Entre duas pessoas, na semana passada. Hoje nós vamos tratar aí da antipatia, foram algumas questões que faltaram. Então a 389, a pergunta é a seguinte: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Né? Boa noite, Daniela Pimenta Neves, aqui também, muito bem-vinda. E eles respondem: são espíritos antipáticos
que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. Então, aqui é aquela ideia, né, que a gente conhece bem, quando a gente encontra alguém que não conhece, né, nunca teve nenhuma convivência, nenhum relacionamento, e a gente sente, de repente, uma certa barreira ali, né? É até aquela frase que as pessoas costumam dizer, meu santo não bateu com aquela pessoa, né? A gente sente sem motivo nenhum, a gente não conhece a pessoa, né? Não teria por que sentir essa antipatia gratuita, assim vamos dizer, né? Do nada. A gente sente uma dificuldade de aproximação, como se houvesse mesmo uma barreira ali impedindo um contato maior, né? E eles vão nos explicar que são espíritos antipáticos. A gente vai ver bem essa questão da antipatia. Carla Olsen, também aqui do Rio Grande do Sul, nossa amiga lá do Farol de Luz. Bem-vinda, Carla. Boa noite. Cláudio Meda também, muito bem-vindas. Então nós vamos ver aqui sobre essa questão quando fala antipático, porque a gente tem uma ideia de costuma-se dizer assim, aquela pessoa é tão antipática, né? É uma ideia que a gente usa como se a pessoa não fosse muito agradável, né? Mas a gente vai ver aqui que esse termo de antipatia, ele está sendo usado entre espíritos aí que não tem uma certa afinidade entre eles. Duas pessoas, né, que se encontram, que não têm uma afinidade. É uma questão fluídica até. Os fluidos, né, não combinam, tem uma repulsa natural. Só de encontrar a pessoa, a gente já sente ali uma certa repulsa, né? E aí é o caso do chamado campo vibratório, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Todos nós irradiamos, né, uma força, uma energia, não é bem uma energia, mas vamos falar assim para dar uma ideia. A gente tem irradiações eletromagnéticas, né, que nós irradiamos no nosso corpo de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos sentimentos, a faixa nossa de vibração. Então a gente irradia isso. E é o chamado campo vibratório, né? Tem a aura também, né? E quando a gente encontra alguém que não está na mesma sintonia nossa, é como se houvesse um choque, né, entre esses campos magnéticos de cada pessoa ali. Não consegue se aproximar de uma forma tranquila, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto aí nas próximas questões ainda. A Priscila Dayana, bem-vinda. A Zaide Calil também, a nossa querida amiga Juliana Maria Brás, muito bem-vindos. A Virgínia, também Maria Virgínia, boa noite. Então, pessoal, quanto a essa questão, deu para dar uma ideia aí, né, do caso de dois espíritos antipáticos que se encontram. Não é naquele sentido, né, para ficar claro, não é que a pessoa é desagradável. Ela não é no sentido que a gente às vezes usa, é uma pessoa muito antipática, né? Não é nesse sentido. É no sentido de que não combinamos com os fluidos daquela pessoa, com as tendências daquela pessoa, né? Não houve afinidade fluídica entre nós. Então a gente acaba sentindo uma antipatia natural, né? Isso é natural. E na pergunta 390, ele pergunta assim: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Veja que legal essa pergunta, né? Porque se alguém sente antipatia pelo outro, poderia dar uma ideia de que há alguma coisa ruim, né? Sentir antipatia. E vamos ver a resposta que os espíritos dão. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Olha que legal, né? A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então essa resposta, né, que os espíritos dão é muito interessante, porque não é porque nós não nos simpatizamos com alguém que travamos um primeiro contato,
Não quer dizer que nós sejamos maus, que a pessoa seja má. Não, nada disso, né? Já ficou claro ali que é pelo modo diferente de pensar, não tem afinidades, os sentimentos são diferentes, as buscas, os objetivos de vida, né? Em resumo, a questão fluídica, né? O campo vibratório nosso não tem semelhança com o daquela pessoa. Então não existe, né, uma afinidade. Então é por esse lado, tá? Não é nada de natureza má, ninguém é mal porque sentiu antipatia do outro. Não vamos ficar nos culpando por às vezes sentirmos uma certa antipatia por alguém que nós não conhecemos, né? Trava o primeiro contato e já sente essa antipatia à primeira vista, né? Uma coisa, né? Do nada, né? O amigo Neto aqui, o Pacheco, muito bem-vindo, Francisco. Divina Arruda também, boa noite. Aí eles dizem, né? A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, conforme a gente progride, né, espiritualmente, a gente vai se elevando, isso no decorrer de várias reencarnações, a gente vai cada vez mais buscando ter afinidades, porque a gente vai buscar geralmente os mesmos objetivos, né? Vamos viver mais voltados para o bem, né? A Daniela perguntando aqui, né? Pode ser com espíritos da própria família essa antipatia, né? Divergências? Pode, né? Só que aí a gente vê, Daniela, nessa tua pergunta, é diferente essa forma de antipatia, porque aqui nós estamos falando aqui nesse sentido, mas foi boa pergunta para a gente fazer uma comparação. Porque essa que nós estamos comentando aqui agora é uma antipatia com aquela pessoa que nós não temos relacionamento. A gente encontra uma pessoa, né, à primeira vista e já sentimos uma antipatia. Agora, na família também tem, é lógico, antipatia. A gente nem sempre consegue ter um bom relacionamento com todos os membros da família, né? Por quê? Justamente porque muitas vezes nós estamos juntos com aqueles que tivemos algumas desavenças no passado, né? Em outras reencarnações. Então, geralmente, a gente traz uma certa dificuldade de aproximação, por mais que a gente tente, parece que tem um certo bloqueio, uma certa dificuldade ali, né, para lidar. Mas isso é justamente nesse sentido. Mas foi boa a tua pergunta para a gente comparar, né, uma coisa com a outra. O Neto aqui dizendo, antipatia com pessoas da mesma família já é outro assunto, então. Nesse sentido é que a gente está comentando. Mas para dar a ideia, né, de duas formas diferentes de percebermos essa antipatia. Antipatia diante daqueles que já conhecemos, e muito bem, né, porque já convivemos antes, muito provavelmente, e uma antipatia natural com aqueles que travamos o primeiro contato e já sentimos que não temos uma afinidade, né? Agora, a gente observa também nesse sentido, né, pessoal, que às vezes tem pessoas que a gente conhece e à primeira vista nós temos uma antipatia por aquela pessoa, mas às vezes a gente começa a ter desenvolver ali uma amizade, um certo relacionamento, e a gente percebe que aquela antipatia transforma-se, né? A gente passa a gostar daquela pessoa, sentir uma afinidade maior. Então, a gente percebe essa questão também. Não vamos, então, à primeira vista, não houve simpatia com aquela pessoa. Vamos tentar um pouco, né? De repente a gente pode modificar aquela situação. O Neto dizendo aqui, um assunto muito bom de se discutir. Porque a gente vive bem isso, né, Neto? Vamos ver se tem alguma colocação aqui. A Ada também, nossa amiga, muito bem-vinda. A Ada, Cláudia Laforga, a Kátia Brito. Boa noite, Kátia, muito bem-vinda. A Daniela colocando, né, logo de cara, né, nos deparamos com pessoas que são os espíritos, né, simpáticos. É isso aí, Daniela. Mas foi boa a tua colocação da família para a gente fazer essa comparação, né?
Vamos agora, acho que ficou só mais uma questão para a gente encerrar esse tópico aí, que é a 391, que a pergunta é a seguinte: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Veja a pergunta de Kardec, né? Ele ia desdobrando o assunto, buscando compreender bem os pormenores ali, né? Então ele está perguntando, se duas pessoas têm antipatia uma pela outra, vai nascer primeiro naquele que é ainda mal ou naquele que é uma boa pessoa, né? E olha que resposta interessante que os espíritos dão. Numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Olha que resposta bastante interessante que eles dão, né? Porque quando duas pessoas têm antipatia, está muito claro que não quer dizer que a que vai sentir primeiro antipatia é porque é uma pessoa má. Não. A pessoa boa também sente a antipatia, né? Está muito claro isso. Não tem nada a ver com ser bom ou ainda ser ainda mal, né? Vai surgir nas duas a antipatia. Mas aí eles colocam um esclarecimento muito importante aqui, né? Existe diferença nas causas e nos efeitos. Vejam bem, o que causou a antipatia nessas duas pessoas tem causas diferentes, né? O que causou é diferente. E os efeitos também vão ser diferentes. Vamos até ver aqui para a gente comparar agora, né? Um espírito ainda inferior que sente antipatia, ele diz aqui, ele sente antipatia por qualquer pessoa que não aprove a sua condição, ou seja, ele sabe que se ele está diante de uma pessoa de bons princípios, aquela pessoa não vai concordar com as atitudes dele, porque ainda é uma pessoa que está agindo no mal, está agindo sem uma moral equilibrada, né? Então ele encontra essa pessoa boa, ele não sente simpatia por ela, porque ele já preocupa que vai ser censurado, que vai ser, né, não vai ser aprovada a sua condição de ser. E aí, como ele é ainda uma pessoa má, ainda, né, porque todos vamos alcançar uma condição boa um dia, então essa pessoa, o que ela faz? Ela se afasta com ódio por causa da sua natureza má, né? Se afasta com ódio, com inveja, com desejo do mal, quer dizer, fica totalmente ali revoltada diante de uma pessoa boa, porque ela sabe que não vai agir como essa pessoa boa e não quer que a outra fique falando nada da sua atitude, né? Então ela sente antipatia por estar diante de alguém de bons princípios. Agora, por outro lado, a pessoa que é boa, né? Por que ela sente antipatia? Porque ela sabe que não será compreendida por aquele irmão ainda mau, que ainda está numa condição de inferioridade. Essa pessoa boa sabe que aquele outro não vai compreender suas atitudes no bem, né? Que às vezes perdoa, que tolera. O outro não age assim. Então essa pessoa vai sentir antipatia porque não combina, né? Só que aí, qual a diferença? Essa pessoa boa sente antipatia, mas ela não tem ódio, não tem inveja, né? Ela só lastima e evita, como está dizendo aqui. Lastima por quê? Ela gostaria que aquele outro estivesse numa melhor condição, sente uma certa compaixão por aquela pessoa, né? Que ainda está numa condição má, né? E evita porque não adianta ter contato com essa pessoa, porque não vai resultar nada de bom naquele momento.
Então é melhor deixar cada um seguir seu caminho, mas então perceberam que existe antipatia dos dois lados, mas com causas diferentes, né? E com efeitos diferentes, tá bom? Será que deu para ficar claro isso, pessoal, para a gente encerrar o tópico aqui? E aí a gente vai passar para o esquecimento do passado. Desculpa aí, hoje a voz está bem detonada, né? Estou com uma rouquidão aqui. A Vanessa João Paulo também, boa noite. Muito bem-vinda. Bom, se tiver tudo bem até aqui, nós vamos para a questão número 392. Se alguém estiver digitando aí alguma dúvida, algum comentário. A Isabela dizendo aqui que está bem claro. Muito obrigado, filho. Se alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário que esteja digitando, pode continuar. Mesmo que eu entre para o próximo assunto, né? A gente retorna aqui depois, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos então agora para a questão 392, que é a seguinte. Essa questão já é dentro do esquecimento do passado, tá bom? A pergunta é a seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Essa pergunta eu creio que muita gente faz, né? Porque a gente ouve muitas pessoas, né? Até quem não é espírita. A Daniela dizendo também que foi bem esclarecedor, mesmo com rouquidão. Obrigado, Daniela, sempre dando apoio aí, né? Essa pergunta, né, do esquecimento, muitas pessoas, né, o Neto dizendo que essa é boa, né? Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, e principalmente quem não é espírita, fala, mas o que adianta se eu não me lembro do passado? Como vai adiantar? Eu estou aqui, não sei se eu já vivi antes ou não me lembro de nada, não me lembro o que eu fiz para que eu possa melhorar. Essa é a grande dúvida aí, né? Por que existe esse esquecimento do passado, né? Então vejam a resposta que os espíritos dão. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Olha que resposta. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Estão colocando lá no Instagram, né? Oportunidade de recomeçar. É bem por aí mesmo, Netão. Netão é estudioso do livro também, né? Então, vejam que resposta muito, né, sábia, né? Primeiro eles começam dizendo aqui que a gente não pode nem deve saber tudo. Ali já mata, né? Não pode nem deve, quer dizer, Deus fez assim. E se Deus é o Criador de tudo, com a sua infinita sabedoria, e Deus só quer o nosso bem, a gente não devia nem questionar mais nada, né? Mas a gente fica aí tentando compreender melhor, né? Mas está muito claro, o homem não pode nem deve saber tudo, é sabedoria divina isso. Porque eles dizem, poderíamos ficar ofuscados, né? No sentido assim, a gente se soubesse muito claramente, pessoal, o que nós fomos no passado, o que nós já vivemos, né? Os relacionamentos que nós tivemos com as pessoas que muito provavelmente estamos convivendo atualmente de novo, né? Então, se a gente soubesse tudo o que aconteceu lá atrás, seria um grande problema para os relacionamentos familiares, principalmente, né? Imagina se você percebe que dentro do seu lar tem pessoas ali com quem você não viveu bem no passado, você ficou lá com algumas pendências, vocês se desentenderam, né? Situações diversas, né? Ou de repente também por outro lado, de repente a gente teve uma posição de destaque, com uma sabedoria muito grande, exercendo um cargo de influência em qualquer área aí, e agora a gente precisa vir para trabalhar a humildade. Então, assim, lembranças desse tipo atrapalhariam nossas provas atuais, né?
Então Deus fez com que esquecêssemos, porque isso é para o nosso bem. A gente começa a compreender por aí primeiro, né? Boa noite, Maria Helena Butião, bem-vinda. O Neto dizendo aqui, né? Imagina se soubesse que foi um assassino, pelo amor de Deus, né, Neto? É justamente, né, gente? E é isso que o Neto está colocando, é muito sério, porque se nós, de repente, fizemos algo muito lamentável numa vida passada, como ele está dizendo, chegamos a assassinar alguém. Imagine que você se preparou no mundo espiritual para voltar e viver muito melhor dessa vez. Imagina se essa lembrança ficasse te atormentando. Olha, você é um assassino, você é um assassino. A gente ficaria travado, a gente não conseguiria, né, deslanchar na presente existência. Muito boa colocação, né? A Isabela dizendo aqui também, o esquecimento do passado é um presente de Deus. É justamente isso, né? Deus, na sua infinita sabedoria, nos favorece. Isso aí a gente vê, pessoal, a misericórdia de Deus, como a Isabela está colocando um presente. É no sentido de que é uma misericórdia, né? Ele está nos ajudando a vivermos melhor, para que a gente consiga realizar aquilo que precisamos, né? A Ana Lúcia dizendo aqui no Face, até porque dificilmente ou nunca, né, fomos melhores do que somos agora. Bem colocado pela Ana Lúcia, né? A tendência é que nós estamos nos melhorando a cada existência, né? Então, se a gente recorda o passado, é muito provável que fomos iguais ou piores, né? Melhores não fomos, porque a gente não retrograda. Então, essa colocação da Ana Lúcia é bem propícia aí para o caso, né? Porque quanto mais a gente recua na lembrança das existências passadas, mais dificuldades a gente teria para lidar com isso, porque muito provavelmente encontraríamos situações bastante constrangedoras no nosso passado, né? Muito provavelmente, não que seja regra, né? Mas muito provavelmente, em geral, nós já devemos ter errado bastante. E o Neto colocando aqui, né? Não haveria progresso. É isso que nós vamos ver daqui para frente nas questões, essa colocação do que não haveria progresso, porque Deus faz assim para que a gente tenha sempre uma oportunidade de recomeçar, que é o progresso que o Neto está dizendo, né? Então a gente precisaria dessa transição, recordar aos poucos, né, as vivências passadas, não fosse tudo aberto para a gente de uma vez, né? Então por isso que eles colocam ali, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Vejam que interessante. Se a gente não se lembra, a gente age com mais naturalidade. A gente não sofre influência dos fatos passados, como foram citados aqui, né? Se a gente se lembrasse, aquela lembrança atrapalharia nossas decisões do hoje, nossas buscas, nossas, né, conquistas. A gente poderia ser atrapalhado por essas lembranças. Então é muito coerente, né, essa colocação que os espíritos fazem aqui. Bom, nós vamos para 393, se tiver mais colocações aí, dúvidas, e me ajudem aí com os comentários também, a gente vai trocando ideias, muito bom. Porque continuaremos ainda tratando nesse assunto aqui do esquecimento ainda, tá? Vamos de água aqui, né? Na questão 393, ela é um pouco longa a resposta. A gente vai vendo a resposta aos pouquinhos aqui, comentando cada trechinho, tá? Para não ficar uma leitura muito grande de uma vez só. Só que a pergunta é grande também, né? Allan Kardec faz aqui, acho que 3 perguntas em uma. Que é a 393, ele diz assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Olha lá, a pergunta que todos fazem, né? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se ele se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus?
Agora nós vamos ver aqui uma fala dos Espíritos bastante interessante, que é sobre isso que a gente estava tentando trocar ideias aí, né? Que nós falamos aqui um pouquinho. Eles vão dar bastante argumentos para a gente compreender que o esquecimento é muito útil, né? Então eles começam dizendo assim na resposta: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Vejam só que interessante. Cada nova existência, né, eles estão dizendo que a gente tem mais inteligência. Vocês querem prova maior do que as gerações que estão chegando? Cada nova geração, a gente não percebe as crianças muito mais precoces, inteligentes, fazendo coisas muito mais cedo, mostrando uma inteligência muito maior, né? Vejam bem, se a gente não houvesse progresso, como o Neto citou lá atrás, né, que é o progresso, se não houvesse progresso, se a gente estivesse sempre recomeçando do zero, não haveria gerações diferentes, vocês concordam? Todas as gerações que chegassem seriam iguais. Mas o que a gente percebe não é isso não. A gente percebe que cada geração tem um avanço. A gente não fica admirado de ver as crianças hoje pegando celular, qualquer, né, joguinho aí que eles pegam, já detona tudo, já vai mexendo, já vai conseguindo, ensina os idosos, né? Então a gente percebe gerações muito mais inteligentes a cada nova que vem, né? Então é isso que eles estão dizendo. O homem dispõe de mais inteligência a cada nova existência e pode distinguir o bem do mal. Quer dizer, se a cada nova reencarnação a gente está um pouco mais inteligente, é lógico que nós vamos fazer melhores escolhas. Quanto mais inteligência tivermos, fica mais fácil para fazer as escolhas, né? O Neto dizendo lá, essa é a evolução, é justamente, né? Então esse primeiro argumento fica bem claro que não é um recomeçar do zero a cada nova reencarnação, né? Nós trazemos uma bagagem do passado, né, pessoal? Uma bagagem intelecto-moral. Nós trazemos nossas conquistas, tudo aquilo que nós conquistamos, a gente vai trazer conosco, mesmo que a gente não se lembre do que nós fomos, do que nós fizemos, a gente não se recorda do contexto, né? Como nós vivemos, mas a gente traz uma inteligência nossa, né? Eu até brinco sempre com a minha filha Isabela, que ela teima um pouco a questão do cérebro, né, Isabela? Mas a gente vai compreendendo que a inteligência é conquista do espírito, né? O cérebro só vai ser consequência daquela inteligência maior ou menor. O cérebro é só o processador da inteligência. A Thaís Cunha, nossa amiga, dizendo aqui: verdade, tiro como exemplo meu afilhado de 4 anos, que tem uma inteligência e esperteza e personalidade muito forte. Isso aí é o que a gente está comentando, né, Thaís? É a maior verdade. Quem convive com as crianças hoje, né? Concordando, né, Isabel? A gente que convive com as crianças hoje, a gente percebe que a gente aprende com as crianças muita coisa, né? Eles são, assim, né, muito precoces, muito inteligentes, muito espertos, né? É muito diferente essa geração que está aí, né? O que mais aqui? Eles dizem lá, né, se lembrássemos de tudo, não teria mérito. Por quê? Né? Vamos dar um exemplo, pessoal, para ficar bem claro isso. Se a gente lembrasse. Vamos supor um exemplo bem prático, tá? Você está na sua casa convivendo com a sua mãe, se fosse o caso, né? Se todos têm a convivência com a mãe. Mas imagina uma época que conviveu. Se a gente está lá convivendo com a mãe, e se a gente se lembrasse que nós temos uma dívida com aquela mãe, que no passado nós fizemos algo prejudicial àquela pessoa, que é a nossa mãe hoje, no presente. Então, se a gente lembrasse, o que acontece? A gente iria fazer o possível, se a gente já está, né, consciente de se melhorar, a gente ia fazer o possível para tratá-la bem, para fazer o bem para ela, para reparar aquele erro. Mas vejam, aí a gente estaria agindo porque estamos cientes de que fizemos mal.
não seria um sentimento natural de amor. Então a gente precisa amar o outro sem saber por que a gente precisa amar, né? Não sei se ficou claro, mas a gente, assim, se soubesse, a gente agiria por causa daquela lembrança. E a gente não deve agir por causa de uma lembrança. A gente deve procurar aprender a amar as pessoas com quem convivemos, fazemos o bem, independente, né, do que aconteceu no passado. Então as lembranças não iam ajudar muito aí nesse sentido, né? Bom, ele vai continuar aqui ainda. Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Célia disse que o exemplo é muito bonzinho. É isso, Célia. A Daniela colocando aqui que possamos evoluir cada vez mais até com os pequenos, né? Justamente. A gente está aprendendo aí até com as crianças, né? E aí, né, eles continuam dizendo aqui, quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida espírita, né? Diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então o espírito, na hora que deixa a vida terrena, na hora do desencarne, retorna ao mundo espiritual, ele vai analisar a sua última existência, né? Ele consegue perceber onde foi que ele errou, ele vai ter uma visão mais sincera dos seus erros passados, né? E aí ele compreende, lá no mundo espiritual, como que ele poderia ter evitado essas ações infelizes que ele teve aqui na vida de encarnado. Porque ele vai compreender assim, se eu tivesse feito tal coisa de outra forma, se eu tivesse tolerado mais, se eu tivesse auxiliado mais ou perdoado, então ele vai compreender que muitas das coisas que ele voltou ao mundo espiritual carregando como infelicidade, como consequências ruins, ele vai perceber que poderia ter sido diferente se ele tivesse agido de maneira diversa, né, aqui enquanto encarnado. E aí isso é importante porque lá ele percebe isso, né, a gente, quando estiver desencarnado, perceberemos isso, para planejar novas reencarnações, né? Então a gente compreende onde errou para tentar se melhorar. E eles continuam a resposta dizendo aqui, reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer, né? Então veja bem, o espírito reconhece que ele errou, reconhece que se ele sofre ele mereceu, porque não é nenhum castigo, né, de Deus, é porque ele agiu de forma equivocada, está arcando com as consequências das suas atitudes infelizes, né? Então ele está reconhecendo no mundo espiritual e aí ele planeja a próxima reencarnação com provas semelhantes. Veja que interessante. Porque se ele falhou aqui na existência atual, que acabou de deixar, ele falhou naquelas provas, o que ele vai fazer? Planejar provas semelhantes, porque ele precisa passar por aquela experiência de novo, né? É como se fosse um ano escolar. O aluno que não se saiu bem num determinado ano escolar, ele faz de novo, né? Aquele mesmo aprendizado. A Daniela colocando aqui no Face, né? Aprendemos muito com eles, né? Com as crianças. Aqui todos muito inteligentes, até mesmo a Letícia, né? Com todas as limitações. Que legal, né, Daniela? E a Daniela já comentou sempre da filha Letícia, né? Que tem alguma limitação, mas que mostra, né? Uma inteligência muito grande, como a gente já estudou isso antes, né, Daniela? Que a inteligência do espírito e o cérebro às vezes oferece algum obstáculo ali, mas a gente percebe que aquele espírito tem, né, uma inteligência que é indiscutível, né? E a Carla Olsen colocando aqui também, né, até porque ninguém é vítima, justamente, né? Muito bem colocado aqui pela Carla. Porque essa ideia de que somos vítimas, né, estamos sofrendo injustamente alguma coisa, a hora que a gente tem essa consciência, né, desperta de que tudo é uma questão da lei de causa e efeito, né, que são consequências das nossas atitudes, aí já não tem essa ideia de que alguém possa ser vítima de alguma coisa, né?
E o Neto colocando aqui, repetimos até aprender. Isso que é duro, né, Neto? Quantas vezes foram necessárias, às vezes a gente reencarna, muitas vezes, e às vezes repetindo experiências que não saímos bem. É isso que diz que Deus não tem pressa, né? Deus permite que se a gente precisar 10 reencarnações para trabalhar determinado problema que a gente arrasta conosco, né? Ele concede, a gente reencarna 10 vezes para aprender aquilo. É o que o Neto disse ali, repetimos até aprender, né? E a Daniela colocando aqui, quero reparar enquanto é tempo, né? E diminuindo a bagagem. Daniela, quando a gente está desperto, né? Para a importância a gente percebe que o futuro está nas nossas mãos, né, Daniela? A gente percebe que quanto melhor agirmos no momento presente, em melhores condições retornaremos nas existências futuras, né? Então, como assim? Nós estamos sendo escravos do passado, né? Porque a gente está colhendo o que semeou lá atrás, mas nós estamos construindo o nosso futuro, né? A cada dia a gente constrói o nosso futuro, porque da forma como a gente vive hoje, nós estamos desenhando uma futura existência que pode ser muito melhor do que a atual, né? A Jô dizendo aqui também no Instagram, boa noite, Jô. O aprendizado vai se dar com as mesmas pessoas? Então, não necessariamente, né, Jô? Porque esse aprendizado de recomeçar, né, de refazer as provas, depende, né? Com aquelas, porque veja bem, Jô, pode acontecer uma situação assim, às vezes a gente conviveu com alguém que a gente agiu de forma muito ruim, né, com aquela pessoa, a gente acabou desrespeitando, agindo de forma... fizemos o mal para essa pessoa, vamos dizer, agimos de uma forma prejudicial a essa pessoa. Mas se essa pessoa avançou na existência, que conviveu conosco, nos perdoou, está buscando reencarnações com mais evolução espiritual, pode ser que essa pessoa prossiga na sua jornada, ela se libertou de nós. Então, não necessariamente a gente teria que voltar com ela, né? Porque nós estamos atrasados para aprender aquela prova. Mas a pessoa pode ter se perdoado, pode ter, né, seguido seu caminho. Então, pode voltarmos juntos, né, com as mesmas, mas nem sempre, não é regra, né? Aqui o Neto dizendo, né, depende de quem estiver à sua volta, não evoluir, que é justamente nesse sentido aí, né? A Celinha colocando aqui, né? Somos vítimas dos nossos próprios erros. Fica bem claro isso, né? Vamos tentando, diz a Daniela. O que mais aqui? Daniela aqui, perdão por tantas falhas, Senhor. É bom que a gente reconheça, né, pessoal, que a gente sofre por causa de nós mesmos. Pessoal, até nesse sentido, recomendo quem quiser aprofundar o assunto, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec vai estudar lá as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Lá ele mostra claramente por que a gente sofre. Ou é por causa das atitudes do presente, ou por causa das nossas atitudes do passado, né? Fica muito bem claro. Celinha colocando, nós voltamos, né, com a reparação do erro e não do espírito. Muito legal. Isso aí, gente. Gostando de ver a participação de vocês aí. Do espírito que prejudicamos. Então, nesse sentido, né? Então, a gente precisa aprender, mas aquele espírito, às vezes, não tem necessidade, a gente pode reparar para outra pessoa, né? A gente precisa entender assim, nós passamos a contrair uma dívida com a lei divina, não é necessariamente com a pessoa. Se a gente errou em determinado sentido, a gente tem uma dívida com a lei divina e com a nossa consciência, que a gente precisa reparar, mas não necessariamente com a pessoa, né? Que pode vai seguir à nossa frente, trilhando lá sua jornada evolutiva, né? A Isabela colocando aqui, né, do capítulo 5. Esse capítulo é muito bom, nos mostra que algumas coisas cabem somente a nós mesmos, né, para mudarmos. É isso aí, capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante
porque fala das nossas dores, né, dos nossos sofrimentos, de tudo aquilo que nos aflige, né, que muitas vezes as pessoas ficam até revoltadas contra Deus porque sofremos tanto, né? E eles vão concluir aqui a resposta da 393, para não ler muito aqui, não ficar muito extenso, né? Eles dizem assim, os espíritos falam também, eles dizem, não, eu estou dizendo aqui um comentário meu, né? Que os espíritos falam da intuição que nós temos, que é a voz da consciência, veja bem. Nessa resposta, eles estão dizendo assim, tem um trechinho aqui, ó. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Olha só que interessante. Adivina aqui, ó. O Eugênio está dizendo que a lei aqui em casa é divina. Olha o trocadilho, né? Eugênio casado com a divina, então a lei é divina. Esse Eugênio é muito criativo, né? Então eles dizem aqui, né, que a voz da consciência é a lembrança do passado. A gente traz então, pessoal, é muito importante isso. A gente traz conosco lá no íntimo, né, no íntimo da alma, da consciência, os erros do passado estão gravados em nós, espíritos, né, não no corpo. E essa lembrança lá do inconsciente, né, essa voz da consciência, ela vai nos alertar de que nós erramos. A gente tem essa intuição. Isso aí é chamado intuição, que é a voz da consciência. Então, quer dizer, a gente não vem totalmente apagado, como muitas pessoas acham que a gente não se lembra nada, tá tudo zerado, né? Não, a gente traz essa intuição. Lá no nosso íntimo a gente sente aquela voz que como se dissesse, olha, faz diferente, não faz assim, melhora nesse ponto, né? A gente tem essa intuição de que caminho deveria tomar, de rever uma postura da nossa vida. Se a gente ouvir, né, a voz da consciência, se a gente tiver voltado para essa intuição, por isso que os espíritos recomendam sempre essa viagem para dentro de nós, né? Muitas pessoas adotam aí prática da meditação, é algo assim para a gente buscar, né, dentro de nós essa voz íntima, né, da consciência. E muitas pessoas dizem, né, que às vezes a gente resiste ao mal, quando a gente evita de fazer algo ruim, a pessoa diz assim, foi a educação que os pais ofereceram. Pode ser, né? Mas também pode ser essa voz da consciência. Às vezes a gente não fez o mal porque a gente ouviu essa voz íntima que nos alertava, olha, não faz isso, né? Você já errou nesse ponto, aquela voz que não é nítida, mas é como se fosse um sininho que toca lá dentro, alertando para que a gente não faça determinada coisa, ou que faça, né, uma coisa que deveríamos fazer, né, que estamos às vezes protelando, deixando de fazer algo que seria bom, né? Então que a gente tenha esse cuidado, como os espíritos alertam, de ouvirmos, né, a voz da consciência, essa intuição que todos nós temos, né? E aí também a gente pode comentar um outro ponto importante, que é observar nossas tendências instintivas. Nós vamos falar disso mais à frente, mas só para antecipar um pouquinho, essas tendências instintivas seria o quê? Se a gente observar como nós somos, né? Observa como que você é, cada um de nós. Como que a gente age, como que a gente reage, quais são os sentimentos que a gente costuma ter, quais são a nossa visão sobre determinadas coisas, como a gente se porta diante do outro, a gente julga demais, a gente é mais tolerante, a gente tem mais compaixão, a gente é mais agressivo. Então, se a gente se observar as nossas tendências, como que a gente age, né, no dia a dia, quais são nossas condutas, ou de paciência, ou de revolta, ou de, né, crueldade. Observa as tendências. Se a gente se observar mais a fundo, dá para ter uma ideia do que nós já fizemos antes, né? Porque
nós trazemos tendências que já vêm lá do passado. A gente, aquelas coisas que nós não aprendemos ou que aprendemos, a gente traz coisas boas e ruins, né? Então é bom a gente observar como a gente lida com as coisas, como que a gente encara os problemas, como que a gente trata o semelhante, como que a gente reage de determinadas situações difíceis. Isso é observar a si mesmo, né? Fazer essa autoanálise, né? Aquela frase famosa que é atribuída a Sócrates, né? Que nem é dele, na verdade, conhece-te a ti mesmo. A gente deve fazer essa análise sempre da nossa personalidade, que dá para a gente ter uma ideia aí do que provavelmente a gente já viveu antes, o que a gente está arrastando do passado, né? A Daniela dizendo, preciso me libertar mais do passado, né? E aprender a viver o hoje intensamente. A Letícia, a filha, né, veio ensinar. A gente tem que aprender com cada experiência que a gente tem, né, Daniela? Tudo são lições, né? Dizendo que está mais tolerante, é isso aí. E a Lourdes aqui chegando, boa noite, Lourdes, bem-vinda. A Celinha, em frente a situações diferentes, sabemos quem realmente somos, né, com espíritos em aprendizado. São nessas situações, né, que a gente vai enfrentando a cada dia, que a gente vai se observando, se conhecendo um pouco melhor. Pessoal, nós vamos parar por aqui, né? Deu para concluir a 393. Na próxima nós vamos na questão 395, tá? É um assunto assim bastante interessante, eu não quis avançar muito rápido, porque é um assunto assim que vocês viram, até vocês participaram bastante aí, né? Dá para a gente reforçar, né? Então a gente fica na 395 para a próxima semana, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida aí ou mais algum comentário para a gente encerrar. Pessoal, dá um recadinho para vocês. Na próxima semana, nós não vamos ter esse estudo, tá? Nós convidamos um amigo, que até a Carla está aqui presente também, lá do mesmo centro da Carla. Nós convidamos o Sandro Siqueira lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ele vai fazer uma live para a gente aqui na página do Allan Kardec, tá? Nessa mesma página aqui do estudo que a gente realiza. Porque a semana que vem eu faria uma pequena viagem, não conseguiria fazer o estudo, mas o amigo Sandro, né, um amigo nosso que conhecemos aí pela internet, um trabalhador lá da Casa Farol de Luz do Rio Grande do Sul, né, ele vai nos trazer aí uma reflexão. Então, conto com a participação de vocês, que deem esse mesmo acolhimento ao nosso amigo Sandro, né? Eu vou tentar, de onde estiver, fazer uma apresentação dele, se for possível, participar junto com vocês. Mas, então, não será o estudo, será uma live palestra. A Carla dizendo aqui, ó, que ele é maravilhoso. É isso aí, eu conheço muito bem o Sandro, né? É um trabalhador incansável da doutrina, né? Realiza estudos, realiza palestras, né? A Soraya dizendo que foi muito ótimo, obrigado. Legal, Soraya, grande amiga, uma irmã. Um beijo, viu, Soraya? A Celinha colocando aqui, devagar e sempre estudando. Legal, isso aí, né? Eu que agradeço, Celinha. Muito bom contar aqui com a presença de vocês. Então, pessoal, semana que vem conto com o apoio de vocês aí para dar o acolhimento para o amigo Sandro, tá? E na outra quinta, dia 21, né? Dia 21 aí a gente retorna com o estudo, tá bom? Juliana, eu que agradeço, agradecendo aqui, eu agradeço muito vocês, Maraísa, a Fátima Balda, que é isso, pessoal, eu que fico muito feliz, viu? Agradeço a presença de vocês. E vamos então só fazer a nossa oração para encerrar, né? A Sônia Caetano aqui também no Instagram dizendo boa noite, primeira vez assistindo, ótimas explicações. Que bom, Sônia, fico feliz. E volte sempre que puder, vai ser um prazer que você participe aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vinda sempre.
Pessoal, então vamos fazer a nossa oração final, como a gente costuma, né? O nosso agradecimento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por cada uma dessas oportunidades que temos. Aqui é um momento que a gente tem de confraternizarmos, né? Mesmo que à distância, a gente sente essa vibração gostosa, essa troca, né? Essa interação que a gente consegue ter, mesmo que à distância, parece que estamos aqui um do lado do outro, né? Nesses momentos abençoados de estudo. Então, nossa gratidão a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos. E rogamos sempre a Deus que nos inspire, que nos abençoe, a nossa família, o nosso lar, para que a gente viva em paz, para que a gente busque cada vez mais estudar essa doutrina iluminada, abençoada, que nos esclarece, que nos consola, né, que nos orienta. Então, que é uma bênção que Jesus nos oferece. Então, assim, em nome de Deus e de Jesus, a gente vai encerrando as atividades e vibrando, né, por todos aqueles que nós conhecemos, que passam por momentos difíceis. Vamos elevar um pensamento nessa hora, que nós estamos numa vibração boa de aprendizado, de envolvimento espiritual. Vamos desejar aqueles irmãos que atravessam momentos difíceis na jornada terrena, ou desencarnados, né, que nós sabemos que possam ter desencarnado em situação mais difícil. Vamos rogar a Deus que abençoe esse irmão, essa irmã, pelo qual nós estamos lembrando nessa hora. Que fiquem na paz de Deus, que sejam amparados, auxiliados, que encontrem forças, esperança, disposição para prosseguir sem desânimo. E assim, em nome de Deus e de Jesus, o Mestre Maior, encerramos a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Então, muito legal, pessoal. Muito obrigado, viu? Por mais uma noite aí juntos, tá? Muita paz a todos vocês. Vamos ver se a semana que vem a gente dá um bom acolhimento para o nosso amigo Sandro aqui, né? Vai fazer sua live. E só agradecer demais a participação de vocês, que esse estudo só acontece porque vocês estão aqui comigo, né? Sozinho não ia conseguir fazer nada. Então, minha gratidão, fico feliz de ver o interesse de vocês, essa participação, essa alegria, esse carinho todo. E só agradeço imensamente a cada um. Geraldo Magela, grande amigo. Ei, Geraldo, não tem ninguém é professor, não. A Daniela dizendo, espero poder participar da live. Que bom, gente, é isso aí. Cristina Caon aqui também no Instagram, deixando seu boa noite divina. As mensagens todas que deixaram aqui no Face. Pessoal, um abração, tá? Fiquem com Deus. Melhoras, né, Ana Lúcia? Obrigado. Se Deus quiser, vamos, daqui uns dias já estamos melhor. Carla Ossi, obrigado, cara. Pessoal, um abração, tá? Uma alegria participar com vocês. Nós estamos aqui num grupinho maravilhoso, viu? Que eu adoro participar. Esse momento aqui para mim é lazer, é descontração, não é trabalho, não. Aqui estamos num momento de repor as energias, melhorar o astral, né? Então só agradeço a Deus e a vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima então.